Olá! Hoje a gente vai mergulhar no conteúdo programático do Vestibular 2025. Isso aí. Pegamos o documento oficial para entender o que realmente vai cair, né? Exato. A ideia é ver os pontos-chave, o que está sendo mais valorizado agora. E parece que não é só decorar, né? Tem muita coisa de análise, de conectar as ideias. Total. Começando por língua portuguesa. A base está lá, gramática, ortografia. Sim. Mas o foco em textos de várias mídias, tipo digitais, e a relação fala-escrita. Isso chama atenção. E tem a parte de literatura que mudou bastante, né? Nossa, muito. Além do Brasil e Portugal, que já é esperado, agora tem um destaque enorme e super necessário para as literaturas africanas em língua portuguesa. Tipo Miyakoto, Paulina Chiziane. Exato. E também literatura indígena, Ailton Krenak, Daniel Munduruku. É uma abertura para outras vozes, para entender o contexto cultural e histórico delas. Bem importante. Legal. E inglês, qual a pegada? Olha, é compreensão de texto mesmo. Artigo, notícia, até quadrinho. Mas não é só traduzir, imagino. De jeito nenhum. Essa que é a ideia principal. Achar informação específica, mas o crucial é a leitura crítica. Tipo, o que é fato e o que é opinião ali naquele texto. Entendi. E a redação? Continua a mesma linha? Continua dissertativa argumentativa. Os critérios são aqueles: tema, estrutura, argumentação sólida, norma culta. Mas tem algum ponto para ficar mais ligado? Com certeza autonomia. A banca quer ver um texto seu, sabe? Sem copiar trecho de apoio, sem seguir modelo pronto que circula por aí. E aquela história de proposta de intervenção? Então, não é obrigatório aqui. O foco é mesmo na qualidade do argumento. Ah, e claro, nada de texto muito curto ou ilegível, senão penaliza. Ok. Mudando de área, matemática. O que tem de novo por lá? Sempre assusta um pouco. O conteúdo é extenso, né? Conjuntos, funções de todo tipo, geometria plana, espacial, probabilidade. O de sempre, então. Quase. A novidade interessante é a inclusão de noções de algoritmos e linguagens de programação. Sério? Que interessante. Sim. Conecta a matemática com o pensamento computacional, algo bem atual. Faz todo sentido. E nas ciências da natureza, biologia parece estar bem conectada com o agora. E tá mesmo, muita ecologia com foco nos biomas brasileiros, impacto ambiental, conservação. E a parte de saúde? Também fala de SUS, fala de ISTs, doenças atuais, e o mais, digamos, moderno é que menciona biotecnologias como CRISPR. Aquela edição de genes. Uau, isso. Mostra que a prova quer ver se o pessoal tá entendendo a ciência que tá rolando agora. Além, claro, da base de célula, genética, evolução. E física? Ouvi um burburinho, teve mudança grande? Teve uma surpresa boa. Além de toda a base de mecânica, termologia, ótica, ondas, eletromagnetismo. Que já é bastante coisa. Pois é. Agora incluíram noções de física moderna. Tipo o quê? Relatividade, física quântica, nuclear. Claro, são noções introdutórias, né? Mas já é um passo enorme para atualizar o currículo. Nossa, ousado. E química, acompanha essa linha? Super. Cobre desde a estrutura da matéria, reações, termoquímica até eletroquímica, mas dá um gás bem forte na química orgânica. A química do carbono. Exatamente. E não só o básico, mas polímeros, macromoléculas e um foco bacana em química ambiental, para entender as questões do nosso dia a dia mesmo. Entendido. Agora, humanas. História parece um passeio completo pelo tempo. É gigante. Da pré-história até as questões mais atuais do mundo globalizado e com recortes bem definidos. Antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea. E Brasil e América Latina. Com certeza. Desde os povos originários, colonização, independência, século XX, XXI, nova república. O legal é a abordagem, sabe? Analisar processos como escravidão, imigração, política, questões sociais, raciais, conectando tudo. E geografia, imagino que siga na mesma linha de amplitude. Sim, olha o Brasil e o mundo. Geopolítica, economia, blocos econômicos, urbanização, globalização e, claro, a parte física e ambiental. Clima, relevo, biomas, energia. Isso, e sustentabilidade. A cartografia entra como ferramenta-chave para ler tudo isso no espaço. Para fechar as humanas, sociologia e filosofia, o foco é mais na reflexão crítica, né? Totalmente. Sociologia pega desde os clássicos, Durkheim, Weber, Marx, até discussões super atuais sobre trabalho, cultura, identidade, movimentos sociais no Brasil de hoje.
E filosofia? Explora o pensar filosófico desde a origem, passa por teoria do conhecimento, ciência, linguagem, estética, ética. Ética, incluindo temas como bioética, gênero. Exatamente. E também filosofia política, Estado, democracia, direitos humanos. É bem abrangente e conectado com debates contemporâneos. Olhando o quadro geral, então, a mensagem parece ser: não basta saber o conteúdo isolado. Não mesmo. A chave é a análise crítica, é entender o contexto histórico, cultural, é ver como as coisas se ligam, né? Uma área conversando com a outra. Sem dúvida. Fica uma exigência alta de interpretação e conexão. E isso até levanta uma questão para a gente pensar, né? Essa inclusão cada vez maior de temas tão atuais, ambientais, tecnológicos, sociais, indígenas, africanos, até física moderna. Será que é só para deixar o vestibular na moda? Ou será que isso sinaliza uma mudança naquilo que a universidade espera? Talvez um profissional, um cidadão mais preparado para lidar com a complexidade do século XXI. Uma formação mais conectada com os desafios reais. Faz sentido. Fica aí a reflexão, né? Para onde a formação está apontando. Vamos lá, então. Temos aqui na mesa um material bem completo de matemática pré-vestibular do Poliedro. Sim, a coleção toda, né? Matemática básica e os livros de 1 a 4. Exato. E a ideia hoje é mais fazer um reconhecimento, sabe? Um sobrevoo. Principalmente para quem, já fez faculdade e agora está retomando os estudos para o vestibular. Isso mesmo. Não é dar uma aula completa, claro, mas sim a revisitar os tópicos principais, ver a estrutura, reativar a memória mesmo. Perfeito. É redescobrir coisas que talvez a gente nem conectava antes, né? Com certeza. A perspectiva muda. E esse material do poliedro, ele organiza bem, né? Em frentes que se complementam. Vamos ver como essas peças se encaixam. Legal. Então, começando pela base mesmo. Matemática básica. O que tem ali de essencial? Bom, ali é o alicerce, né? Operações com inteiros, MMC, MDC, números racionais, aquelas coisas que a gente usa o tempo todo, às vezes sem nem pensar. Verdade. Ferramentas que, se estiverem meio enferrujadas, complicam tudo depois, né? Totalmente. E já conecta com os primeiros passos da álgebra. Equação e inequação de primeiro grau. Aquele ax plus b zero ou ax plus b zero. É a linguagem inicial para modelar problemas. E na geometria básica, o que se destaca? Ah, Pitágoras, claro. Que é muito mais que a fórmula, né? É a lógica do espaço euclidiano. E também já começa a interpretação de gráficos, que é uma habilidade que vai aparecer, nossa, em tudo. Certo. Aí, avançando para os livros principais. A álgebra ganha corpo, né? Muito. Começa com teoria de conjuntos, para organizar o raciocínio, e depois mergulha de cabeça em funções. Primeiro grau, a reta ax mais b. Isso. Depois, segundo grau, a parábola. E aí vem Bhaskara. Aquela fórmula famosa. X é igual a menos b plus mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Exato. Mas não só a fórmula, né? Entender o comportamento. As raízes, o vértice, a concavidade, o estudo do sinal. Fundamental. E depois dessas? Aí vem as exponenciais e logarítmicas, essenciais para modelar crescimento, decaimento, escalas diferentes como pH, decibéis. As propriedades delas são chave. E os gráficos também, né? Aquelas curvas características. Sim, e tem função modular também para lidar com valor absoluto, distâncias e as sequências, PA e PG. Progressão aritmética e geométrica. Padrões numéricos, né? Soma constante na PA, razão constante na PG. Isso. Aí a álgebra continua com estruturas mais, digamos, abstratas. Matrizes, determinantes. Que servem para organizar dados e resolver sistemas lineares, certo? Exatamente. Seja pela regra de Cramer, para sistemas menores, ou pelo escalonamento, que é um método mais poderoso, mais geral. E o material vai até além dos reais, né? Toca nos números complexos. Sim, introduz o i, a unidade imaginária, a forma z igual a x plus i. Isso abre portas para entender outras coisas, até em física, eletricidade. Algo que talvez na época do cursinho não fizesse tanto sentido. Mas com a bagagem da faculdade... Pode ganhar outra dimensão, exatamente. E fechando a álgebra tem polinômios. Divisão, com Brilhoffini sendo uma mão na roda... Ah, Brilhoffini salva tempo, né? Muito. E a busca por raízes, que conecta tudo de novo com os gráficos das funções. Beleza. Saindo da álgebra, vamos para a geometria. Primeiro a plana. Isso, a plana. Volta lá nos conceitos básicos de Euclides. Ponto, reta, plano.
ângulos, tipos de triângulos, semelhança, pontos notáveis. Quadriláteros, circunferência, círculo, posições relativas, tangência, cálculo de áreas. É a geometria do dia a dia, né? Exato. Até a razão áurea aparece, mostrando essa conexão da matemática com estética, com a natureza. É bem legal. E depois da plana, vem a espacial. Aí o desafio aumenta um pouco. Aumenta, porque exige mais visualização, né? Imaginar em 3D. Começa com retas e planos no espaço, depois os poliedros. Os sólidos de Platão, aqueles regulares. Isso, que são fascinantes. E aí vem prismas, pirâmides, dá até para conectar com as do Egito para visualizar, cilindros, cones, esferas. Entender volumes, áreas e aquelas relações de quando um sólido está dentro do outro, né? Inscrição, circunscrição. Fundamental para muitos problemas de vestibular, com certeza. E para fechar o pacote, tem a parte de combinatória, probabilidade e estatística. Geralmente nos livros 2 e 4, né? Isso, análise combinatória é a arte de contar, né? Arranjo, permutação, combinação, mas é mais raciocínio do que fórmula, eu acho. Concordo. E probabilidade? É quantificar a chance, a incerteza. Entender espaço amostral, eventos, probabilidade condicional. O triângulo de Pascal aparece aqui, ligado aos binomiais. E a estatística, que hoje em dia é super relevante. Essencial, média, mediana, moda, para entender o centro dos dados, desvio padrão para ver a dispersão e, claro, saber ler e interpretar gráficos e tabelas. Histogramas, gráficos de pizza, linhas, isso é pra vida, né? Que passeio, hein? Foi rápido, mas deu para cobrir bastante coisa. Qual o saldo dessa revisita, então? Olha, para quem tá retomando, acho que o principal é perceber como tudo isso se conecta, sabe? A álgebra tá na geometria analítica, as funções descrevem o mundo, a estatística analisa tudo. E o vestibular cobra essa integração, né? Não são caixinhas separadas. De jeito nenhum. Ver isso agora com mais maturidade talvez ajude a entender o porquê das ferramentas, não só o como usar. Isso pode ser uma vantagem. Faz sentido. Bom, pra gente fechar, fica uma pergunta no ar. Ao revisitar toda essa matemática, qual conceito pareceu, sei lá, surpreendentemente mais simples agora? Ou talvez mais profundo? E como a bagagem de outras áreas da graduação muda o jeito de olhar para esses fundamentos? Olá! Hoje, nossa conversa é sobre um desafio bem comum, voltar a estudar para os vestibulares depois de uma pausa, né? A gente recebeu um guia focado nisso e a ideia aqui é explorar as dicas mais valiosas para quem tá nessa jornada. Olha, é uma decisão que exige coragem, viu? Sem dúvida. Muita. E assim, embora pareça meio intimidador no começo, é perfeitamente viável. Aliás, a maturidade, a experiência que a pessoa acumulou nesse tempo fora, isso pode ser um trunfo, sabe? Interessante isso. Vamos começar por aí, entendendo como transformar essa experiência em vantagem. Certo, então vamos começar pela base. A mentalidade. O material que a gente viu reforça muito a clareza do porquê. Sim. Ter o objetivo do curso, da carreira bem definido, funciona como um motor, certo? Exato. É o que te puxa. Mas também fala de paciência, de autocompaixão. Como é que a gente equilibra essa vontade de avançar rápido com respeito ao próprio ritmo? Que, bom, pode ser bem diferente agora. Esse equilíbrio é a chave. Autocompaixão entra aí. Entender que a curva de aprendizado mudou, talvez. Evitar ficar se comparando com quem nunca parou ou até consigo mesmo mais jovem. Verdade. Celebrar as pequenas conquistas, sabe? Terminou um capítulo difícil. Comemora. Isso ajuda a manter a motivação e sobre a experiência ser um trunfo. Pensa só. A vivência profissional, talvez, sei lá, gerenciando projetos, prazos, isso já desenvolveu habilidades de organização, de quebrar tarefas grandes em pequenas. Isso é o ouro puro na hora de montar um plano de estudos realista. Coisa que talvez faltasse antes, né? Nossa, faz todo sentido essa conexão. E falando em plano, isso leva a gente direto para o planejamento e organização. O guia sugere um diagnóstico inicial. Sim, ser bem sincero. Pegar umas provas antigas para ver o que ficou e o que, bom, evaporou da memória. Exatamente. Sem medo de ver aonde está pegando. Depois, metas realistas, um cronograma. Mas aí surge uma dúvida. Essa flexibilidade no cronograma, que é tão necessária para quem trabalha ou tem família, ela não pode virar uma porta aberta para procrastinação, não? Tipo, depois eu faço. É um risco real, com certeza. Mas a chave, eu acho, está na estrutura dessa flexibilidade. Não é estudar quando der na telha. Entendi. É mais ter blocos de estudo definidos que podem ser, digamos, remanejados se algo urgente aparecer.
mas não simplesmente cancelados, entende? Sim, remanejados, não eliminados. Isso. E as metas semanais ou quinzenais ajudam a manter o foco, a ter um alvo claro. E, claro, né, ter um cantinho de estudo organizado. Isso minimiza as distrações e já dá aquele ânimo para começar. A flexibilidade é planejada, não é bagunça. Entendido. Planejamento flexível, mas com estrutura. Ok. E com o plano montado, como otimizar esse tempo de estudo? Aí entram as técnicas eficazes. O guia bate muito na tecla do estudo ativo. Não basta só ler o material, né? De forma alguma. Ler é passivo demais. Estudo ativo significa, tipo, engajar o cérebro de verdade. Como assim? Fazer resumos com as suas palavras, não copiar. Criar mapas mentais que conectam as ideias visualmente. Tentar explicar o conteúdo em voz alta, para si mesmo ou para outra pessoa. É um teste ótimo para ver se você realmente entendeu. Ah, a técnica do dar aula para a parede. Essa mesma. E claro, resolver muitos exercícios. Muitos mesmo, principalmente de provas anteriores daquele vestibular específico, para pegar o jeito da banca, o tipo de questão, gerenciar o tempo. Faz toda a diferença. O guia menciona também técnicas como a Pomodoro, aqueles blocos de foco intenso, tipo 25 minutos, com pausas curtinhas. Eu já ouvi falar. E a revisão espaçada, que é revisar o conteúdo em intervalos que vão aumentando. Isso ajuda demais a fixar na memória a longo prazo. São ferramentas ótimas para quem tem o tempo mais contado. Legal. E esse estudo ativo, imagino, precisa ser direcionado, né? O que nos conecta ao conteúdo. A dica é clara: analisar o edital do vestibular que a pessoa quer. Precisamente. Isso é estratégia pura. Não dá para sair atirando para todo lado. Não mesmo. Tem que ver o peso de cada matéria, quais assuntos caem todo ano, priorizar o que vale mais ponto ou aquilo que a gente tem mais dificuldade. Faz sentido. Não adianta tentar abraçar o mundo e aprender tudo mais ou menos. É melhor construir uma base sólida no que é essencial primeiro. E, claro, ficar ligado nas atualidades, né? O que está rolando no Brasil, no mundo. Isso é vital, não só para a redação, mas para várias questões de humanas também. O material também cita rapidamente recursos e ferramentas. Hoje tem muita coisa, né? Plataformas online, tipo Estude, Descomplica, livros, apostilas atualizadas. Sim, e a escolha depende muito do perfil de cada um, do bolso, da necessidade. Alguns preferem estudar sozinhos com um bom material, outros funcionam melhor em grupo de estudo, outros precisam de um cursinho ou professor particular para tirar dúvidas. Tem opção para tudo. Exato. Mas olha, independentemente dos recursos que a pessoa escolher, nada disso funciona direito sem um pilar fundamental: cuidar de si. Parece clichê falar isso, mas é a pura verdade. O guia é bem enfático nisso. Sono, alimentação, atividade física. Como você colocaria a importância disso de forma bem prática? pensa assim, é como tentar correr uma maratona sem treinar direito ou sem comer bem. Não vai rolar. Boa analogia. Da gente é a mesma coisa. Ele precisa de combustível, que é a boa alimentação, precisa de descanso, que é o sono de qualidade, é durante o sono que a gente consolida o que aprendeu, né? Fundamental. E precisa de manutenção, que é a atividade física. Ajuda na energia, reduz o estresse, melhora a concentração. E gerenciar a ansiedade, que é super comum nesse processo, seja com respiração, conversando ou até buscando ajuda profissional se precisar. Faz parte do treino. E o lazer? Não abandonar totalmente. De jeito nenhum. O descanso, os momentos de lazer não são perda de tempo. São essenciais para recarregar as baterias, para manter a sanidade e a performance a longo prazo, para não dar burnout. Perfeito. E para fechar o círculo, o guia dá umas dicas para o dia da prova mesmo. Conhecer bem o formato do exame, tentar simular as condições antes. Sim, fazer simulados completos. Cuidar da logística, onde é, como chega, o que levar. E, crucialmente, relaxar na véspera e gerenciar bem o tempo durante a prova. Exato. Chegar preparado e, na medida do possível, tranquilo, faz toda a diferença no desempenho final. Então, resumindo essa nossa exploração, voltar a estudar é mesmo uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Pede consistência, estratégia inteligente e, talvez acima de tudo, muita gentileza consigo mesmo nesse processo. Exatamente. Os pilares seriam mentalidade forte e focada no porquê, um planejamento que seja adaptável à realidade de cada um, estudo ativo e direcionado e, claro, o autocuidado como base de tudo. Perfeito. E eu queria deixar só uma provocação final, sabe? Algo para quem está ouvindo pensar a respeito. Manda! Considerando toda essa trajetória de vida,
as experiências que a pessoa acumulou nesse tempo que ficou afastada dos estudos. Como é que essa bagagem pode ser usada de forma estratégica? Não só para gerenciar melhor o tempo ou ser mais organizado, mas talvez para enriquecer a própria compreensão das matérias. Será que um problema de física não se conecta com algo do trabalho? Uma questão de história ou sociologia não ressoa diferente com a experiência de vida que se tem agora? Que interessante. Como transformar essa bagagem única, que um jovem de 17 anos não tem, em uma vantagem competitiva e intelectual real no vestibular? Fica aí a reflexão.